Olá você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos para mais um podcast aqui do Clássico em Debate. Hoje para tratar aí das últimas partidas de Avaí e Figueirense também, falar um pouco do Avaí que completa mais um ano de vida no dia de amanhã, na verdade, o que a gente está gravando aqui na segunda-feira, então na próxima terça-feira. Então, para isso a gente também trouxe um convidado especial que vai fazendo a sua estreia hoje. E como a gente já falou, se gostar da casa, se gostar do sofá, já fica, já pega a chave para voltar nas próximas semanas. Estão comigo aqui hoje Henrique Moresco, que já é de casa, também Lucas Fagundes, Victor Machado e a estreia hoje de Luan Silva. Para tratar aí, para falar do Figueirense, torcedor havaiano, para falar do Avaí, na verdade, né? Torcedor havaiano, para falar do Figueirense foi ótima, né? Comecei assim no estilo. Mas a gente vai começar tratando do Avaí. O Avaí que conseguiu voltar a vencer na Série B, né? Conseguiu a vitória para cima do Oeste, num jogo que ainda tem requintes assim para muita coisa para ser tratado do time do Avaí, né? Muitos torcedores já comentaram em que não gostaram da atuação do time do Avaí. O time melhorou, mas não melhorou tanto assim. Por isso, eu quero ouvir primeiro o Victor Machado para falar um pouquinho desse Avaí 2 Oeste 0. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que compõem a mesa hoje. Boa noite a todos que nos acompanham. Falar um pouquinho do Avaí. Eu achei que o Avaí mudou. Foi para melhor até. Falta coisa ainda, falta. Isso né, deixar bem claro. Mas a entrada de Jean Martin foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e jogou muito. E até o pessoal tava levantando no Twitter, 5 jogos, se eu não me engano, ele não perdeu nenhum ainda jogando pelo Avaí, né? Quando ele joga. Então, isso mostra que o jogador tem qualidade, Geninho tem que apostar nisso. Outra pessoa também que entrou bem foi o Leonan, na lateral esquerda ali. Primeiramente, ele começou a jogar um pouquinho mais para trás ali junto com o Capa, né? Ele ajudou mais na zaga, mas de vez em quando ia na frente, até que uma dessas que ele foi para frente conseguiu marcar o segundo gol do Avaí, enquanto quando o próprio Oeste pressionava, né? Lucas Frigeri, mais uma vez, excepcional, fez uma baita na defesa num reflexo, assim, então mostra que ele está se dedicando. Muitas pessoas o criticam, acho que só um pouco que ele fica um pouco avançado, ele deveria cuidar um pouco com isso, mas vem jogando muito bem também. E friso desses dois que entraram, Leonan e Jean Martin. Até o Leonan na entrevista ali rapidinho no final do jogo, ele falou que houve uma reunião na ressacada, uma conversa com os jogadores e o Geninho deixou claro que quem quer jogar vai jogar, quem não quer não vai. Então ele já meio que já avisou para todos, ou joga com vontade, ou tá ali na ressacada, tá no Avaí, é para jogar, não é para passear. Então usa aquela frase do Ralph, né, que não é a Disney, então vamos trabalhar. E é isso, meu pensamento assim, o Avaí tem que melhorar um pouco mais, então tem que evoluir sempre. Eu acho que na vida, né, para todo mundo tem que evoluir, principalmente um time de futebol que almeja subir para a Série A e até um título, mais um título, né, nacional. E é isso. Acho que o Luan tem um pouquinho para falar para nós também. Fala, Luan, a sua visão sobre esse jogo do Avaí contra o Oeste. Fala galera, boa noite. Agradeço a todos aqui ao convite, né? Em especial ao Vitor, meu colega torcedor do Havaí. Sobre a vitória, eu acho que o mais importante era voltar a vencer, né? Tentar voltar um pouco a confiança do time. Quebrou um tabu de vencer o Oeste. Se não me engano, foram 8 partidas que não tinha vencido o Oeste. Tá certo que foram 7 empates, né? Mas voltar a vencer é sempre importante. Concordo com o que o Vitor falou, o Frigério foi bem, o Leonan entrou muito bem também. O Capa teve uma boa participação, e o Pedro Castro também, o autor do primeiro gol, voltou bem. Pedro Castro, que é bem contestado, e na sexta-feira teve alguns até textos bem interessantes falando sobre o mesmo, né? Sobre a dedicação, sobre o respeito que o Pedro tem com a torcida do Avaí. O jogo não foi lá aquela coisa linda como deveria ser, mas valeu a vitória, valeu
voltar confiança. Aos poucos o time tem que voltar a se encaixar. Eu acho bem interessante o meio-campo com o Jean Martin, o Pedro e o Ralf. Teve a volta do Daniel Amorim, que não foi muito bem, mas dentro da área ele é bem importante, meteu uma bola na trave também. Então acho que essa é a minha visão sobre a vitória do Avaí. Importante vitória para retomar, botar o Avaí nos trilhos da Série B. O texto sobre o Pedro Castro foi do amigo, nosso amigo também do Clássico em Debate, Rafael Xavier. Só dá uma procurada aí no Twitter, que é um texto muito bacana. Já tinha feito a leitura assim que ele publicou, e o texto ainda que está repercutindo na internet, falando vale para o Pedro, mas vale para quase todos os jogadores do futebol, né? Que aqueles que realmente querem jogar bola, né? Que é o caso do Pedro Castro, né? Nunca se omitiu de nada, né? Toma porrada há muito tempo, desde que pisou na ressacada ele toma porrada, tudo quanto é lado. E aquele negócio, baixa a cabeça e dá a resposta em campo, né? Ao invés de dar a resposta na internet. Fala, Victor. Uma das coisas também, né, frisando isso que tu acabou de falar, a própria esposa do Pedro Castro falou, né, que ele é muito resiliente. É uma das coisas que mais deixou ele assim com calma, de trabalhar, de buscar, tanto que quando ele fez o gol no clássico, né, que ele fez aquele golaço, ele na entrevista ele falou que tipo, ele, até o repórter sempre, né, cutucam, né, falando: "Ah, tá criticado, falam mal de você e você foi comemorar com a torcida". E ele deixou claro que faz parte da torcida criticar, faz parte da cobrança, mas ele tá ali para trabalhar e é uma das coisas que ele vem fazendo. E eu tiro o chapéu para ele, porque outros jogadores ali, até aconteceu um pouco no início ali do Catarinense, ele fez menção de pedir silêncio para a torcida. E eu acho que não tem que fazer isso, sabe? Trabalha. Às vezes a torcida realmente pega no pé exageradamente. Eu sou um dos que às vezes exagero, mas não ofendo ninguém ali, só falo mesmo a vontade de jogar. E o Pedro Castro mostra, até o Matheus Barbosa mesmo mostrou o dedo no meio para a torcida. E eu vejo que o Pedro Castro é o cara que faz certo. Faz o dele, joga a bola dele e tá ali para somar. É um dos caras que muita gente fala para sair, mas eu acho que não, que ele tem que ficar no Avaí porque ele tá merecendo, faz o dele, faz o famoso feijão com arroz, quando precisa tá ali e faz uns gols que quando mais a gente precisa ali, que tá tomando pressão, alguma coisa, eis que ele vai dar aquele chutão dele e faz o gol. Daqui a pouco a gente vai trazer novamente o Avaí para a pauta para falar um pouquinho desses 97 anos e também fazer uma previsão desse próximo jogo do Avaí, que é contra o Operário Ferroviário, que é um dos líderes da competição, um dos invictos ainda nessa Série B. A partida que acontece no próximo dia 2, né, às 4h30 da tarde. Daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto para pensar o que pode fazer o Avaí para conseguir vencer o Operário e conseguir subir ainda mais na classificação. Vamos falar agora do Figueirense. Vamos falar do Figueirense. Figueirense que jogou contra o Confiança num jogo que, para ser ruim, tinha que melhorar e muito. Um jogo muito, mas assim, mas olha, ruim seria um grande elogio para a partida. Uma partida com um nível técnico muito abaixo do que é as duas equipes que já têm um nível técnico complicado nesse ano de 2020. O Confiança também é um time muito fraco, o Figueirense também com muitos problemas. E aí eu quero já botar na conversa o Henrique Moresco para falar o que ele que tem alguma coisa positiva para tirar essa partida, Henrique? Olha, foi uma partida complicada, assim. Até eu fiz na postagem que eu realizei pro meu Figueira no Facebook, comentando que se eu não colocasse nada numa análise pós-jogo, já estaria de bom tamanho, porque o jogo não aconteceu praticamente nada. E o que a gente consegue tirar de positivo de um jogo assim, né? Em que o time joga ali todo tocando a posse de bola na defesa, sem incomodar muito o time adversário. Eu acho que o que a gente conseguiu enxergar foi uma melhora da equipe com as mudanças. Então é isso que eu ressaltaria de positivo. Então, pensando assim, a entrada ali de jogadores no meio-campo, de novo, o Figueirense melhorou. A entrada do Gabriel Lima na frente, o Figueirense passou a jogar ali com um pouco mais incisivo. Outras opções, a entrada do Lucas Carvalho, que não é o Lucas que teve toda a situação durante a semana, até estranha de saída do Figueirense. A entrada do Lucas Carvalho na lateral direita foi boa também.
Então acho que a gente pode tirar de positivo é que nessa primeira partida do Elano, né, vai lembrar a estreia do Elano ainda, então tem muito que ele vê do Figueirense, entender, é que ele conseguiu com algumas mudanças o time jogar um pouquinho melhor quando precisou no segundo tempo. Mas que tem muita coisa para trilhar e tem muita coisa para se melhorar nesse time do Figueirense que parece que joga sem sal, sabe? Parece que sabe tocar a bola ali na defesa, às vezes chegar um pouquinho numa bola ou outra, mas não tem bola parada, não tem uma jogada incisiva, um cara que puxa ali pro drible, que puxa ali para quebrar as linhas de ofensivas e fica muito mais ali jogando sem cutucar, né? Jogando sem incomodar o adversário. Até mesmo um adversário com confiança que estava numa situação muito ruim na tabela e que não fazia um campeonato bom. Ô Lucas Fagundes, o seu primeiro olhar dessa partida. Repito a pergunta. Dá para tirar alguma coisa de bom dessa estreia do Elano? Boa noite, Aula, boa noite a todos. Bom, vou complementar aí o que o Henrique colocou. Realmente foi um jogo horrível, assim, um dos piores que eu assisti do Figueirense. Acho que o Figueirense realmente é um time morno, né? Realmente ele não, a transição é lenta, ele não tem uma jogada surpresa, alguém que quebra a linha, que vem de trás, enfim. E o Elano tentou apostar ali no Marquinho, né, dando aquela moral, dando a faixa, né, assim, dando essa moral para tentar ver se ele reagia. Ele não correspondeu. Né, das estreias aí, o Lucas Carvalho me pareceu mais incisivo, mais jovem, claro, lá na lateral direita. A gente vai ver agora o comportamento aí de um clube, de um time que vai atacar eles um pouco mais, né, vai atacar o Figueirense um pouco mais. Então a gente vai entender aí o comportamento defensivo dele. Realmente eu vejo muito pouco de positivo. Tá? O Gabriel Lima entrou um pouco melhor que nas outras oportunidades. Ele tentou também adaptar o Lucas Henrique como um falso 9 ali no começo ali do segundo tempo. Eu acho arriscado para alguém que teve só um treino. A ver, claro, ele teve só um treino, ele vai ter acho que só mais um treino até o jogo de terça-feira. Então eu acho que ainda é pouco, mas o jogo em si realmente foi muito ruim. Lembrando que o Confiança é seguramente um dos 3, 4 times piores do campeonato. Só acrescentando a Pode falar. respeito da questão do Lucas Henrique, né, que foi muito bem lembrado pelo nosso amigo Lucas aí. Eu acho que Lucas, né, enfim, essa posição do Figueirense de centroavante tem sido uma grande incógnita desde o início da temporada, né? O time começou aí com o Pedro Lucas, que não vingou, perdeu espaço. Aí tentou outros jogadores, também não foram bem. Teve a chegar a colocar até o Vitor Feijão no segundo tempo ali como atacante. Aí o Everton Santos começando de falso 9, que visivelmente não é a dele. E aí o Lucas Henrique até que entrou bem no jogo, né? Mas entrou de novo fora da dele. Eu gostaria de ver esse jogador que tem muita. Acho que é um dos jogadores que tem mais qualidade do time parte da frente do Figueirense, jogando onde é que jogou o Marquinho ali, no meio-campo mais central, mais próximo meio-campo do que como atacante, né? Mas eu acho que o Figueirense precisa, e tomara que o Gabriel Barbosa, genérico, que veio pro time do Figueirense, consiga trazer alguma coisa de diferente para essa centroavante, porque eu acho que hoje é a posição de mais dúvida do torcedor alvinegro e de menos noção de quem que vai começar, por exemplo, o próximo jogo e o outro, enfim, sempre com improvisações, né? Sabe que relacionado aí ao Gabriel Barbosa, ele é da base do Palmeiras, né? Então fui checar informações lá com o pessoal de São Paulo que acompanha o Palmeiras. O pessoal lá não é muito fã dele não, tá? O que acontece é que quando eu perguntei como é que é o Gabriel Barbosa, da base do Palmeiras, alto. O que sempre falam, ele é alto. E só isso, alto. Então, vamos ver. É uma aposta, né? Mais uma. Mas vamos ver como é que ele vai com a camisa do Figueirense, né? Para a próxima partida, a gente já sabe que o Giovani não volta, né? Continua machucado. Vamos agora entender como é que o Elano vai trabalhar a questão do próprio Marquinho, né? Que é um cara que já parece que quando voltou, mas não voltou só o nome, né? A habilidade e tudo que tinha de história do Marquinho ficou lá no Fluminense, ficou nos outros clubes que ele passou. Aqui
nessa volta não aconteceu. Ainda não aconteceu. Então a gente tem um elenco com vários nomes que a gente não sabe se estão com vontade de realmente jogar bola ou não, né? Tendo em vista até o que aconteceu com o próprio Lucas nessa semana, que a gente de fato ainda não sabe, não escutou da boca dele porque que ele saiu, né? Tava marcado aí uma entrevista coletiva nessa segunda-feira, mas até o momento ela não aconteceu, não temos informações a respeito, e que o Lucas iria, né, falar por que ele saiu do Figueirense, mas de fato é que ele era o capitão da equipe com o Gugu foi demitido e por consequência parece também que ele não gostou muito dessa, porque é estranho, né? É no mínimo estranho. Um treinador sai e o capitão do time até então pede para sair logo em seguida. No mínimo estranho. Então ele disse que está com problemas pessoais e tal, mas vamos acompanhar que o mundo do futebol tem dessas. Até escrevi no meu Twitter hoje à tarde, né? Tem muito jogador que corre pelo técnico ao invés de correr pelo clube. Então vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente trata um pouquinho mais desse Figueirense Náutico, né? Que tem até tem a lei do ex aí dos dois lados, né? Alemão de um lado, Jorge Henrique do outro. É um jogo bem complicado para o Figueirense hoje, né? Porque a gente vai jogar o episódio na terça-feira no ar, dia 22. Dia 22, perdão, dia 1º. Não sei onde que eu vi 22, é porque eu olhei o relógio. Olha só a cabeça do cidadão. Mas é isso, dia 1º é esse jogo contra a equipe do Náutico. Vamos falar de Avaí novamente? 97 anos de Avaí. Ô Victor, qual é a primeira lembrança que você tem do Avaí na sua infância? Avaí, cara, me lembro que meus pais moravam na Costeira e eu sempre morei com meus avós no Campeche. E quando eu ia sexta-feira pra Costeira, pra casa dos meus pais, eu ia pra Ressacada e a Jorge Lacerda ali na Costeira era o único caminho, né? Então eu lembro muito do Avaí vencer e vim fazendo festa com meu pai, com meus amigos, fechar ali a Costeira para comemorar. Lembro um pouco do título de 98, né? Que tinha 8 anos na época. Cara, falar de Avaí, eu vou ficar aqui, o clássico debate não termina. Defendo o Avaí ao máximo, mesmo até quando tá errado. Sou louco pelo Avaí, tem muita gente que pega no meu pé por mistão, porque torce pro Flamengo também. Não nego, simpatizo sim com o Flamengo, mas a paixão pelo Avaí é muito maior, sobressai qualquer coisa. Eu já deixei de trabalhar para ver o Avaí, então já começa por aí. E muita coisa eu lembro assim, ó, é a felicidade. Eu sou daqueles que se eu escuto a torcida ou escuto o hino do clube, eu me emociono, começo a chorar. É, Cara, quando vem muita gente às vezes falar no meu Twitter, até o Luan tava comentando, né? Que vem criticar, vem falar besteira pra mim. é, eu fico bravo mesmo, discuto, porque não sabem o que é sentimento. Até vocês que são alvinegros também sei o quanto amam o time do Estreito. Então acho que paixão e o cara quando ama o clube defende e torce de qualquer maneira, não mede esforço pelo clube, em prol do clube. Já chegou a jogar na ressacada, Victor? Já joguei ali, já bati uma bolinha ali naquele belo gramado. A diferença do gol é completamente diferente, assusta um pouco, né? Acostumado com futsal, depois fui pro campo, mas depois fui pro sintético, então futsal é completamente diferente, mas é muito bom. É, já participei de alguns vídeos ali institucionais pro Avaí, até o Avaí quando precisar estarei à disposição. Tenho amigos ali dentro, desde a diretoria, desde o pessoal que trabalha lá, é, né, vamos botar desde a tia do café aos jogadores. E até uma coisa interessante, tava até brincando com a minha irmã, que assim, a gente, vamos fazer tal coisa na ressacada, é automático a camisa do Avaí. Pode ser para comprar alguma coisa na loja, bota a camisa do Avaí. É automático, então é muito amor Como, pelo clube. como se pra estar ali naquele ambiente tivesse que estar uniformizado sempre, né? Já tá no cérebro, né? Bem isso, bem isso. E você, Luan, tua lembrança primária assim do Avaí, como o Avaí entrou na tua vida?
Cara, então, o Vitor tá falando, já tô arrepiado aqui, já pra começar. Pô, ele falando, me identifico muito, assim, né? Como grande maioria da gente, assim, quando era pequeno, a gente acabava torcendo para outro time também. Mas até uma brincadeira que, uma coisa que meu pai sempre falava, não, tem que torcer pelo time da tua terra que representa a tua região, né? Então, teve uma época ali que eu falei, não, agora a gente tem que falar sempre e torcer só pelo Havaí, né? Então a gente fala bastante, sempre usa a camisa. Como o Vitor falou, a gente escuta a torcida já se empolga, escuta vídeo, vê vídeo antigo, já fica empolgado. Então a gente respira esse time, né? Assim como eu tô falando, mas imagino que para vocês também trocar só o nome pelo time de vocês, pelo Figueirense, vocês têm o mesmo sentimento. Eu comecei pro estádio meio tarde, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos já, né, comparado com a maioria, mas desejo desde pequeno de ser sócio. Hoje consigo frequentar, sempre quis estar em todos os jogos, escutar tudo, conseguir acompanhar. Então é isso, né? A gente fica até meio emocionado, assim, em falar do time que a gente gosta, do nosso bem, né, representa a nossa terra aqui também. Então é isso, completando 97 anos e vamos torcer para que seja um ano que seja histórico positivamente para o time, né? Tô até arrepiado aqui já, mas é isso. Ô Victor, tem notícia do Havaí de última hora, é isso? Então, eu tô. A gente fica em off aqui e dá uma lida no Twitter e um repórter do Pernambuco, o repórter no João Vitor Amorim, ele traz a seguinte informação, que o Santa Cruz estaria negociando para levar o lateral Leonan e o lateral atacante Lourenço. Agora, deixa eu ver, chegou mais uma informação aqui, ó, parece que o Leonan não vai, porque dependia se o Alan Ruschel viria para o Havaí. Sim, Mas faz um sentido. pode ser que então o Lourenço vá para Pernambuco, o Santa É, Cruz, Cobra Coral. algo a ser repercutido durante a semana, sem dúvida alguma, porque o Lourenço, se a gente pensar no Havaí, elenco do Havaí, o Lourenço é uma peça importante nesse elenco. Perdeu um lateral ali, já perdeu um Arnaldo, e quem que entra na hora Sim, pode entrar o Yuri, né? Yuri que é o reserva imediato, né? Mas isso, Yuri. vai que ele quer montar um esquema diferente. Eu acho que o Lourenço é uma peça importante para esse time do Havaí. Uma peça, pensando em Série B, olha, não deixaria sair Na se pudesse ter verdade, essa escolha. Fala, Luan. na verdade, o Lourenço é reserva de praticamente todo o time, né? Tirando o goleiro, porque se precisar ele joga de lateral, de ala, de lateral esquerdo, de Exatamente. atacante. É um Exatamente. coringa do vez. É. Não, e ele é muito esforçado, sabe? Ele é um garoto muito jovem que realmente quando ele entra, ele se esforça para ajudar a equipe de maneira geral. Então, realmente, você tem toda a razão. Precisou dele, ele tá ali. E pensar numa Série B complicada como vai ser, com esse volume de jogos, né? Com o elenco do Havaí, que é um elenco com uma média de idade um pouco mais avançada, a gente tem vários jogadores acima de 30 anos, ter um garoto podendo ser colocado como coringa em várias posições, eu acho que para o campeonato, pensando em elenco, é ruim. Fala, Victor. Mas também eu acho assim, ó, os caras vão começar a sondar, né? Tipo, mas vai muito da visibilidade, né? Santa Cruz não tá jogando Série B, não, acho que tá jogando a série D, se eu não me engano, ou Série C. Acho que é Série não desmerecendo o clube Série jamais, C, Victor, Série C. Série C. Obrigado. Mas eu acho que assim, ó, pro Lourenço, que é novo, acredito que ele o Havaí também pode querer. Eu acho, como tu falou, tem o Yuri, tem, só que o Yuri tá voltando de lesão. Tanto que quando a troca ali entre o Yuri começa jogando, é o Lourenço que entra. Então eu acredito que vai depender muito do aval do Geninho e até o Santa Cruz vai pagar por Havaí, né? A não ser que o Havaí, como o Batistotti já tinha dito uma vez, que se vender algum jogador, teria que vir um outro dentro daquela posição. Se for uma boa para ambos e o Havaí for esperto, né, usar a inteligência
e buscar um lateral direito ali que seja bom, não queira trazer mais um velho ou trazer um cara que a gente não conheça, né? Pensar, usar o dinheiro corretamente, dá de se pensar de trazer um outro lateral e liberar o Lourenço. Né, o Henrique fala aqui para pensar no Lucas, não, trazer maluco. Sai de um e vai pro outro. Já vimos essa história várias vezes. É, Mas tá no. tô Fala, falando Henrique. só por causa da história que a gente já viu, né? De outros jogadores saindo diferentes, vindo para Avaí, o Lucas disponível no mercado, até rolou esse boato aí. Então, nunca se sabe. Às vezes essas coisas são conectadas no futebol e a gente só percebe quando vem à tona também. Teorias da Pois é, né? conspiração. A turma adora passar a ponte, tanto para cá quanto para lá, Pois nunca é, vi. verdade. Uhum. É o primeiro caminho, né? Primeiro pensa no rival, aí depois vai para os outros clubes. Fala, Lucas. Eu acho difícil o Lucas puxar isso para ele, assim, né? Sair de um. Pedir rescisão, daqui uma semana tá no rival. Eu acho difícil. Acho que ele deve ter alguma coisa, mas de um outro clube que ele provavelmente já deve estar tendo avançado. Enfim, é mais um palpite do que informação que na prática a gente não tem ainda. O Henrique Moresco, a gente vai ter agora é, Náutico e Figueirense, né? Nessa terça-feira, dia 1º de setembro, 9h30 da noite. E aí eu te falo, é um jogo que se trazer um empate de lá é um resultado sensacional? Qual a sua opinião sobre essa partida? Olha, eu acho que tu falou bem quando disse que o empate é um bom resultado. Um jogo muito difícil. O time do Figueirense tem condições até de vencer se jogar em bom nível, mas eu acho que pelo início do trabalho, pra gente pensando em Elano que chegou agora, um empate seria um bom resultado, né? Fazendo um parâmetro que eu penso para esse jogo, eu acredito que o Figueirense poderia jogar um pouco um meio-campo diferente do que jogou a última partida, né? Porque, sinceramente, o Marquinhos só tá em campo porque alguma coisa diz pra ele estar em campo, porque nenhum torcedor, pelo que eu vi aí, acredita que o Marquinhos tá jogando bem. Eu não acredito que o Marquinhos tá jogando bem, não sei como algum técnico tá acreditando nisso. Então acredito que seria muito legal ver o time mexendo nessa posição de meio armador, colocando aí outro jogador no lugar, poderia ser até um esquema com 3 volantes, em que o Arouca tivesse mais liberdade para atacar, poderia ser o Guilherme entrando em campo de volta aí com voltou para o banco no jogo passado e pode voltar a ser titular no próximo jogo, então gostaria de ver o time dessa forma. Eu acredito que o Figueirense jogando com o meio-campo um pouco mais organizado e que consiga de alguma forma incomodar o time adversário, porque o Náutico não é uma equipe extremamente forte, não é uma equipe que está fazendo um campeonato incrível. O Náutico está hoje ali na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, então acredito que se o Figueirense conseguir fazer aproveitar aí de um meio-campo modificado, que ataque, não só fique aqueles 3 jogadores na frente, o resto do pessoal ali atrás, eu acho que o time consegue buscar um empate, consegue não passar tanto sufoco. A gente sempre torce pela vitória, né? Mas eu acho que não vai ser um jogo nem um pouco fácil. E que tomara que a gente tenha também mais uma partida boa do Sidão, né? Que vem fazendo algumas defesas importantes ao longo dos últimos jogos, vem se firmando como um goleiro importante pro Figueirense agora e que pode fazer a diferença no próximo jogo também. O Náutico tem 6 partidas disputadas, uma vitória apenas na competição, 4 empates e uma derrota. Essa derrota na primeira rodada prova aí. E aí tem 7 pontos, né? E 11º. Essa Série B que começa assim, muito de perde e ganha, que a gente tem apenas um clube na competição que ainda não venceu, e 3 clubes ainda invicto. O Vitória, que é o 8º colocado, com 2 vitórias e 4 derrotas. E lá na frente o Operário, que a gente já vai falar, que enfrenta o Avaí, e o Cuiabá, né, que venceu aí a Chapecoense de virada na última partida. Cuiabá, que é o único time entre Série A e Série B que ainda não perdeu no ano. Então é um time que se manter essa regularidade tem uma possibilidade grande de subir. O Cruzeiro, que seria aquele que a gente falava no começo da competição, que talvez venceria de braçadas, parece que se afogou. Parece que se afogou porque tá começando a cansar as braçadas aí. Já tem aí 3 jogos que não consegue uma vitória. E aí o pessoal começa também a ver que jogar a Série B talvez não é tão fácil assim como eles imaginavam.
Ô Lucas Fagundes, o Henrique falou aí do meio campo, você mexeria também no meio campo e o ataque. O que você imagina que o Figueirense pode mudar no ataque para enfrentar o Náutico? Eu acredito que uma partida fora de casa, com o time com a confiança abalada, o técnico tendo que se garantir resultado para encaixar um trabalho, para poder dar sequência, né? Acredito que tem que se mirar, de repente, o empate ou jogar de forma mais intensa no meio campo com velocidade na frente, né? Seria mais ou menos um pega-ratão, como se fala na gíria, mas algo mais fechado para sair em velocidade, né? Eu acredito que o Marquinho, a gente está aqui falando já há mais de mês, assim, quase, né? Desde que voltou a pandemia, ele realmente não conseguiu render, até antes não estava rendendo, mas tinha jogado poucos jogos, mas eu acredito que ou um Guilherme para tocar mais essa bola, para trabalhar essa bola mais com toque curto, que é mais a característica dele, ou então o Everton, que é um jogador que carrega mais, seriam mais importantes e mais efetivos que manter o Marquinhos, né, que não tem feito diferença. Eu acredito que, mas pela escalação, provável escalação que se tem, ele vai manter, só botaria o Pedro Lucas, né? Pelo menos é o que tem no Globo Esporte, né? Então, a informação que se tem, eu acredito que ele vai manter o Marquinhos. Não é o que eu faria, mas vamos torcer. Uma das coisas que a gente comenta muito quando chega um novo treinador é que, é claro, a gente cobra, não tenha dúvida, mas eu particularmente estou aguardando pelo menos aí o primeiro jogo. Vi que no primeiro jogo já não mudou nada, né? Porque tá, tudo bem, ele não treinou, né? Todo aquele papo que a gente já conhece. Agora, se no segundo jogo não mudar nada de novo, e a gente vê o mesmo time a pacto sem correr atrás da bola, sem buscar uma dividida mais forte para roubar a bola, né? E é complicado, sabe? O que você acha sobre isso, Henrique Moresco? A respeito desse time que o Figueirense tem hoje, a respeito dessa situação, eu acho que o time vai mudar aos poucos, né? O Elano acabou de chegar, como falou, a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Eu acho que e ele fez um trabalho interessante no Inter de Limeira, colocou o time aí numa semifinal do interior do estado, com uma equipe limitada, uma equipe que não tem série, e tinha feito um trabalho até interessante no Santos ali quando entrava como técnico interino, né? E ele tem alguns jogadores na equipe que são jogadores que ele já trabalhou, por exemplo, o Matheus Neres era um jogador que ele trabalhou lá, que entrou durante o último jogo, foi bem até, e pode ser uma opção interessante para esse meio-campo, que próximo jogo joga sem Giovani. Então a gente talvez projete um time com a mesma escalação, mas seria legal ver mais participação dele, mais participação do Lucas Henrique também, que entrou bem, jogando naquela posição e pode jogar mais recuado, como a gente conversou no início do programa. Eu acho que o Elano, talvez, se conseguir dar essa cara do time de tocar um pouco mais a bola, mas que tenha também, assim, que tenha também a possibilidade de explorar as jogadas ali pelo lado do campo, jogadas com jogadores um pouco rápidos ali no meio campo, Guilherme, Matheus Neres, pode incomodar os outros times no campeonato, não passar sufoco para cair, que eu acho que é o principal objetivo do Figueirense esse ano, né? Então, acho que esperar para ver o que o Elano tem para mostrar nos próximos 3, 4 jogos aí e entender se ele vai conseguir aplicar isso que ele pensa de futebol também. Uai, não duvido que venha mais gente da Inter de Limeira, né? O próprio Giovani e o Matheus Neres chegaram antes do Elano. Vai saber se já não tinha um pensamento nisso antes, né? Futebol tem dessas coisas. Agora que você falou, me veio uma pulguinha atrás da orelha. Exatamente isso, eram todos do mesmo clube. E vai saber se não tem mais gente da Inter de Limeira para chegar para jogar essa Série B pelo Figueirense, já que é um elenco que o Elano conhece. Fala, Lucas. Não, só pontuando, a sequência é duríssima para ele, né? Ele pega amanhã o Náutico fora, vem jogar com o Paraná aqui na sexta-feira, deixa eu ver aqui, é sexta-feira, e depois enfrenta o Cuiabá fora, né? Então ele vai ter pouco tempo para treinar e duas pedreiras e um jogo complicado que é o jogo de amanhã. Então ele vai ter que garantir resultado agora para poder ter tranquilidade para a sequência. Exatamente. São 3 jogos duríssimos logo na estreia, né?
Então é bem complicado. Vamos falar agora do Avaí. O Avaí, como a gente já falou antes, vai, vai receber o Operário Ferroviário. Victor, tem mais alguma informação? Você deu uma chamada? Sim, vendo aqui no ND+, a direção do Botafogo anuncia a saída de ex-jogadores do Figueirense. Aí, o nosso amigo Henrique Santos trouxe uma informação interessante, que pela proximidade do Uran e o estilo de contratações do Avaí, aí ele abre aspas, Marquinhos, fecha aspas, ele não duvida que o Cícero venha para a ressacada. Olha, Então, tá no mesmo, digamos assim, padrão de contratação desse ano, né? Acima de 30 anos, já pensando mais no final da carreira do que realmente querer algo mais, né? Vamos acompanhar. sim, Agora, ele é que ele fala que também ele complementa que ele fala, né, que a mídia em Florianópolis assim, ela pode dizer que o Cícero mesmo com 35 anos, se jogar o que sabe, tiver interessado, fará a diferença. Mas ele não vê com bons olhos a vinda do Cícero e eu também não, que eu acho que nosso elenco já tá com uma galera assim ali com 35 para cima, então acho que não é uma boa. agora você está mais esperançoso depois da vitória contra o Oeste para esse Avaí e Operário Ferroviário, Victor? Ah, sempre dá um up, né, na vontade de ver o Avaí jogado, ver o Avaí melhorando. A permanecer com essas mudanças que o Geninho fez, dá assim pra gente, contra o Operário, somar mais 3 pontos e ficar mais perto do G4. E a sua opinião, Luan, sobre esse jogo Avaí e Operário Ferroviário? Vai ser um jogo difícil, né? O Operário, segundo colocado da Série B. Mas a gente tá sempre confiante, né? A torcida do Havaí tava meio cabisbaixa. Sexta-feira venceu o Oeste, a torcida ficou toda empolgada, já vai para cima. Então, assim como o Vitor comentou, eu espero que o Geninho mantenha o time, eu faço algumas alterações pontuais para o time, quem sabe agora engrenar, né? Mostrar uma evolução tática, um padrão de jogo diferente para o decorrer da competição. É bem importante a vitória pro Havaí para voltar aos trilhos. Vamos. A gente pode até falar que não tá, mas a gente é bem empolgado mesmo pro jogo. Não adianta. Como o Peter já citou, a gente é torcedor e na hora a gente tá lá escutando o jogo da forma que der e torcendo pro melhor. Mais informação, Victor Machado. Acabo de ler aqui, a gente tava falando um pouco ali do Argel, de ter voltado, né? A torcida do CSA não é boba, né? Mostrou, pelo menos aqui, que não é. E fez protesto contra o Argel. Tentou impedir a entrada dele, teve polícia e tudo. A informação vem aqui do Globo Esporte, falando Que, que ele tentou acessar ali o CT para ser apresentado e teve a intervenção da polícia para ele poder acessar ao centro de treinamento. Mas ele, o Adilson Batista e o Ederson Moreira deviam juntar todos eles, botar dentro do mesmo potinho e vender aí para alguns clubes, porque olha, os três, o que fazem de troca entre eles é uma maravilha. O ano passado E aconteceu. a torcida do CSA não esqueceu, né? Que o que ele fez com o CSA, acho que não se faz com nenhum clube, sabe? Tipo, ele simplesmente abandonou os caras. Ó, se virem aí, eu tô saindo fora, só pensando no dinheiro, não pensou no que realmente ele diz pregar, que é a raça, a vontade ali de jogar, ele simplesmente saiu fora. E quando ele foi técnico do Figueirense também, ele saiu ali meio pela porta dos fundos, né? A primeira oportunidade que o time começou a jogar um pouquinho bem, ele já saiu. Eu acho que o Argel aí é mais uma questão bem de opinião, assim, eu acho que ele entende da capacidade dele de ser um técnico motivador. Que ele coloca ali o time, dá uma pilha, o time consegue ali 4, 5 bons resultados, depois a coisa já desenganha. E aí ele sabe que ele tem que sair enquanto ele tá em alta, parece. É Então, bom ele virar porque todos os. coach, né? É, tá na hora, eu também tô achando. Terapeuta motivacional das equipes, é uma coisa desse tipo, porque eu vou te contar, ele não aguenta num time pra fazer um trabalho sólido e não é de hoje, assim. E a primeira oportunidade que ele tem pra fazer no outro time, ele acaba saindo.
Mas o assustador aí, complementando a questão do Argel, é como é que o clube contrata ele 7, 8 meses depois dele ter abandonado, né, daquela forma. A gente até sabendo da ciranda de técnico, muda a diretoria, daqui a 2, 3, 4 anos a gente até entenderia ele voltar para o CSA, mas logo no ano seguinte realmente é bem exótico, vamos dizer assim. Essa dança de cadeira de técnico, a gente tem até, a gente vê o técnico do Fortaleza ali, o Rogério Ceni, que saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro. Cruzeiro, daí não deu certo com os medalhões do Cruzeiro, voltou pro Fortaleza. Ah, tu vê a loucura? Até eu tava Uhum. lendo, quando eu li que o técnico do CSA tinha sido demitido, até a reportagem é bem interessante, que no Brasil não se dá uma chance a mais para o técnico tentar trabalhar. É só culpando o técnico, e realmente às vezes não é a culpa só do técnico. Pode ser, a gente até brincava que pode ser o Guardiola na ressacada, mas se os jogadores não quiser, se ninguém tiver vontade de ninguém, não vai adiantar. Pode ser o melhor técnico do mundo ali. A mesma coisa no Figueirense, tipo, o Elano chegou agora, vai querer mudar, mas se não tiver elenco, se a diretoria não ajudar ele, vai mais um que vai embora. Eu acho que realmente, até o Daniel Alves, uma vez em uma entrevista, quando ele acabou de chegou no São Paulo, ele falou que muitos técnicos dão certo na Europa porque o clube não manda embora assim que deu errado alguma coisa. Tem todo um trabalho, tem uma continuidade. Aqui não, aqui se o cara não chegar e ser campeão ou ganhar pelo menos 5 jogos. Tem gente que não consegue nem 5 jogos. No terceiro jogo já tá indo embora. Eu ia fazer um complemento em relação a isso, então. O Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo ano passado, ele teve aquela derrota fatídica, tomando 3 gols ali pro Bahia e o Felipe Luiz perdendo bola na lateral esquerda, coisa que tu não imaginava, perdendo corrida ali. Coisa que ele não faria em outros times, né? E aí, e foi um técnico que foi mantido, teve uma sequência e conseguiu fazer um ano incrível pelo Flamengo. Mas se fosse um técnico brasileiro, teria essa sequência, teria essa projeção? Ou só porque era um cara que veio de nome de fora que eles deram essa possibilidade de continuar? Outro técnico que foi mantido quando deu uma caída, assim, agora é recente, né? O Fernando Diniz, por exemplo, no São Paulo, foi um técnico que estava instável, estava balançando, e agora o time tá ali em cima na parte da tabela, não tá fazendo um brasileirão fantástico, mas tá ganhando os jogos, tá conseguindo jogar alguma coisa, porque o trabalho tem que ser dado sequência mesmo. Tem que esperar o esperar as coisas acontecerem. E com o Elano, tomara que seja assim, tomara que deem possibilidade para ele trabalhar, para ele conseguir evoluir. O próprio Geninho agora começa a encaixar um pouquinho o time, porque a gente tem que dar realmente espaço para trabalhar. Assim como tu dá espaço para um jogador se enturmar, entender, entrosar com o elenco, tem que dar espaço para o treinador fazer isso. Vai, Luan. Eu concordo com vocês também, né, sobre dar oportunidade até para relembrar o Avaí com o Claudinei Oliveira, né, em 2017, que o Claudinei acabou sendo rebaixado, foi mantido para outro ano, mas também foi eliminado da Copa do Brasil, acabou sendo demitido. O Avaí também deu a entender que queria fazer isso com o Valentim ano passado, né, apesar dos maus resultados, queria manter para esse ano, mas o Valentim acabou indo lá pro Botafogo, se eu não me engano. Outro exemplo também de jogador, de treinador que saiu, voltou é o Jorginho, né? Que trabalhou no Figueirense, que estava no Coritiba, pegou o Coritiba de uma boa sequência, subiu, não teve acordo ali com a diretoria, saiu, o Coritiba contratou o Barroca, agora voltou o Jorginho, o Coritiba vem de 2 vitórias seguidas aí, né? Vamos ver se vai ter sequência também o Jorginho. Futebol brasileiro eu digo que é muito isso. O treinador, quando o time ganha, é bom. Quando o time perde, é ruim. O treinador só tem isso, não tem muita outra possibilidade. Não se dá tempo para o trabalho, as multas rescisórias não são tão altas no Brasil, então é fácil mandar embora. E já me preocupa a questão do Elano se acontecer de derrota para Náutico, derrota para nos jogos sequentes Paraná e depois o terceiro jogo contra a equipe do Cuiabá. Se perder essas 3 partidas, eu já acho que já balança, porque tendo em vista como é a mentalidade geral do futebol brasileiro, empatar um jogo e perder 3 nos primeiros 4 jogos, já começa a ser olhado de canto, sabe? Isso me preocupa bastante, essa sequência de não deixar algo acontecer. Até Fala, por isso que Lucas. a gente imagina que ele vai tentar não perder, né? Ele vai tentar. Ele não vai conseguir treinar, não vai conseguir fazer nada muito diferente, vai ser meio que na base da conversa.
ele tem 3 adversários, pelo menos 2 muito complicados aí nessa sequência, né? Tudo corrobora com o que a gente estava discutindo, né? Ele vai jogar para não perder, eu imagino, né? Porque se ele conseguir 1 ponto nesses 3 jogos, aí a fumaça já vem. Acho que a chance que ele tem maior é no próximo jogo de amanhã contra o Náutico, que ele pode surpreender em relação ao jogo de confiança, jogar um pouco diferente, né? Porque e aí de fato pegar o Náutico talvez um pouco menos fora do esperado, combatendo, não esperando o Figueirense ofensivo, sei lá, um Figueirense que ataque o Náutico, aperte saída de bola e aí conseguir o resultado nesse jogo. E isso motivar o time para conseguir empate, o resultado contra as equipes que são mais difíceis, que são Cuiabá e o Paraná. Então acho que a grande cartada pro Elano conseguir fazer uma boa sequência agora é esse primeiro jogo contra o Náutico, que é o adversário que seria mais fraco em tese, que o time pode até passar na tabela, porque tem um jogo a menos do Figueirense. Eu concordo, até porque o Náutico não ganhou em casa ainda, né? Foram 3 empates. Exatamente. Vamos ver. Amanhã é o dia e depois, na quarta-feira, tem jogo de novo. A Série B não para. A Série B é uma loucura. Considerações finais para Victor Machado. Agradeço por mais um podcast, né? Por estar aqui. Agradeço a todos que nos seguem, aos que não seguem, a todos que vão lá comentar, dar o seu feedback, aos que vêm falar com a gente, elogiar, criticar, todos são bem-vindos. Quando a crítica é construtiva, a não ser quando vem alguns ali falar umas besteiras, né? Já chamo de idiota, porque não tem outro adjetivo para eles, mas todos são bem-vindos ao Clássico em Debate. Nos sigam no Twitter e no Instagram. Siga também as nossas redes sociais, nós estamos lá falando também direto. E a gente faz o possível para falar de Avaí, de Figueirense aqui no nosso programa, nosso podcast. E muito obrigado a todos, ao pessoal da mesa aqui hoje. E é isso aí, urra Leão. Valeu, Victor. Abraços. Lucas Fagundes, suas considerações finais. Agradecer mais uma participação, agradecer os companheiros aí da mesa, já os habituais e ao Luan, que chegou a adicionar hoje. E é isso, vamos aí torcer para uma semana positiva para o Figueirense, vai ser bem complicado. Esperamos aí que cheguemos na semana que vem com pelo menos aí 4 pontos aí para ter tranquilidade pelo menos seguir o trabalho e a luz a laranja não aparecer no Scarpelli. Então, agradeço a todos e até a próxima semana. Considerações finais também para o Luan Silva. Bom, pessoal, queria agradecer o convite aqui do Clássico em Debate. Muito bom falar sobre o Avaí, conversar sobre também a dupla da capital, a forma como é conversado, né? Bem interessante, gostei bastante. Vamos torcer pela vitória do Avaí, né? Na terça-feira, na quarta, como presente de aniversário. Queria também aqui falar só que o Avaí Kinderman venceu pelo Brasileirão Feminino Santos também, bom resultado pro Avaí. E mandar um abraço a todos, né? O Henrique, o Lucas, o Alan, o Victor, que me fez um convite. E é isso, desejo muito sucesso a vocês e parabéns pelo projeto. E aí, considerações finais também para Henrique Moresco. Boa noite aos amigos da mesa, que é sempre muito bacana estar podendo fazer esse programa, discutindo, conversando um pouco sobre o futebol de Figueirense, de Avaí. Eu queria fazer uma consideração final um pouco diferente também. A gente tem aí o aniversário da Avaí essa semana, e como o bom alvinegro, eu acho muito bacana a gente estar discutindo sobre isso, conversando, porque o futebol de Florianópolis ele só é legal da forma que ele é, porque ele tem a rivalidade, ele tem a disputa entre Figueirense, entre Avaí, e que um time só tem a visibilidade que tem por causa do outro, e a gente só consegue ter esse espaço, essa conversa, por causa dessa rivalidade que existe, desse fanatismo que existe aqui na ilha, né? Então acho que, e além disso, agradecer a todo mundo que está acompanhando, está assistindo, ouvindo o programa, né? Perdão. E o pessoal também que está seguindo o Clássico em Debate, se quiser também seguir o meu Twitter, @ternão sem tio M, né? Então, Ternão M, para poder estar acompanhando também o que eu estou postando lá, interagindo com a galera na rede social. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Henrique. Eu costumo dizer que não existiria Avaí sem Figueirense e também não existiria também Figueirense
sem o Avaí. Um depende do outro. Um olha o outro o tempo todo e os dois acabam se ajudando nisso, dessa loucura de ver quem é o melhor, quem é o melhor. E aí acaba deixando, às vezes deixa a gente mais triste porque a gente perde, às vezes deixa a gente feliz porque a gente ganha, pode zoar o rival e assim vai. A gente sempre continua nessa mesma pegada. Então a gente vai ficando por aqui. Agradecendo demais a presença de todos, como bem falou aí o Victor sobre as nossas redes sociais, siga lá, @clássicodebate nas redes sociais, Twitter também, no Instagram e também no YouTube. Se você está no YouTube, vai lá, compartilhe ali, se inscreva no nosso canal e também vai lá e ative as notificações para ficar ligado tudo que a gente vai fazendo por aqui. Então, vamos ficando por aqui, voltamos semana que vem. Até breve, tchau!